Ele nunca tinha sido alguém que prestava atenção nos sonhos, nem tampouco nos pequenos lapsos da mente entre o sono e a vigília, aqueles segundos em que o mundo parece suspenso, em que a realidade se curva suavemente antes de voltar à sua rigidez habitual, mas, nas últimas semanas, algo começou a se repetir com uma precisão incomoda. Um detalhe tão específico que era impossível classificá-lo como coincidência ou fruto do cansaço acumulado, toda vez que fechava os olhos, não apenas para dormir, mas em qualquer momento de silêncio, no sofá, na cadeira, até mesmo no banheiro, via, com uma clareza que superava qualquer imagem imaginada, uma porta cinza, antiga, com a tinta desgastada nas bordas, abrindo-se lentamente, rangendo de maneira sutil, como se o som viesse de dentro do seu crânio e não do lado de fora. Não era uma porta que ele reconhecesse, não fazia parte de nenhum cômodo da casa em que vivia há quase uma década, nem de qualquer lugar que ele pudesse lembrar com nitidez, mas o que mais lhe incomodava não era o fato da porta não pertencer a nada conhecido, era o fato de que ela parecia sempre da mesma forma, com o mesmo ângulo de visão, como se ele estivesse de pé a uma distância exata. No mesmo ponto imóvel, observando-a abrir-se sozinha, como se algo do outro lado estivesse puxando-a com uma calma estudada, sem pressa, sem barulho além daquele rangido seco que se prolongava por segundos que pareciam esticar-se além do tempo real. No início, ele tentou ignorar, como se fosse apenas um traço recorrente de algum sonho recorrente, algo que a mente arrasta de um dia para outro como poeira presa aos pés, mas a frequência com que aquilo começou a acontecer, especialmente durante momentos de distração, transformou o fenômeno em uma presença, algo que existia não apenas quando dormia, mas que parecia estar à espreita toda vez que piscava um pouco mais devagar, como se o ato simples de fechar as pálpebras por tempo demais fosse suficiente para acionar um mecanismo que já não dependia de vontade, apenas de repetição. Começou a perceber que, nos segundos antes da imagem surgir, sentia uma espécie de mudança no ar, uma leve pressão nas têmporas, como se um silêncio específico, espesso e compacto, tomasse o ambiente por dentro, como se a própria escuridão ganhasse um contorno invisível que empurrava os pensamentos para longe e deixava espaço apenas para aquela cena, a mesma, invariável, a porta. O corredor em volta dela, o chão gasto de madeira, o som sutil da madeira sediando, a ausência de vento, a ausência de luz, a certeza incomoda de que, do outro lado, havia algo, não visível, mas presente. Ele não via mãos, nem sombras, nem pés, apenas o movimento da porta cedendo para dentro, como se recebesse alguém que não precisava se mostrar para ocupar espaço. Desde que começou a perceber que a porta aparecia não apenas durante o sono, mas também em momentos de breve descanso ou distração, passou a evitar fechar os olhos por longos períodos, dormindo cada vez menos, pestanejando com cautela, como se o simples ato de piscar pudesse trazer de volta aquele corredor imóvel e sem origem, aquela porta cuja textura, cor e inclinação ele já podia descrever em detalhes, como se a conhecesse mais do que qualquer porta real que tivesse aberto com as próprias mãos, mas quanto mais tentava resistir, mais rápida parecia a transição, e havia noites em que, mesmo de olhos abertos, sentado na sala sob a luz tênue do abajur, podia jurar que a imagem da porta surgia na periferia do seu campo visual, não como uma visão nítida, mas como uma sensação de presença fixa num ponto da casa que, quando encarado diretamente, parecia não conter nada além da parede de sempre.
Começou então a notar outra mudança. O silêncio da casa, que sempre lhe trouxera certo conforto, estava diferente, carregado, como se absorvesse os ruídos e os devolvesse com atraso, fazendo com que seus passos parecessem ecoar um segundo depois de dados, e a água da torneira levasse um instante mais para atingir os azulejos da pia. Esse atraso, essa defasagem sutil entre ação e consequência, fazia com que ele se sentisse desconectado, como se não ocupasse mais o mesmo tempo das coisas ao seu redor, e em meio a esse deslocamento imperceptível, a presença da porta tornava-se mais sólida, mais insistente, mais íntima. Na manhã em que acordou com o som de madeira se movendo, um estalo lento e seco, vindo não de dentro de sua cabeça, mas do outro lado da parede do quarto, soube, sem precisar conferir, que o intervalo entre o fechar dos olhos e o surgimento da porta havia sido rompido e que agora o mecanismo não dependia mais de sua visão, nem da escuridão, nem do cansaço. Havia passado a operar por conta própria, em algum lugar entre o sonho e a arquitetura real, como se a casa estivesse se dobrando em torno daquela imagem que até então era apenas interna, como se as paredes, pouco a pouco, estivessem criando espaço para ela existir de fato. Passou o dia andando de um cômodo ao outro sem objetivo, como se tentasse flagrar algo, esperando encontrar algum sinal físico, uma trinca na parede, umidade nova no chão, uma sombra fora de lugar, mas tudo parecia em ordem, exceto por um canto específico do corredor, perto do armário onde nunca deixava nada guardado, um canto onde a temperatura parecia 2 graus abaixo do resto da casa, onde o ar era mais denso, onde a luz parecia hesitar, como se não quisesse tocar completamente a superfície. Foi ali que, à noite, deitado no sofá, os olhos abertos fixos no teto, sentiu que a porta não estava mais apenas se abrindo em sua mente, ela estava esperando, e esperava em silêncio, não como uma ameaça direta, mas como uma certeza inevitável, como algo que, depois de ter sido visto tantas vezes, simplesmente adquiriu o direito de se fazer presente. E quando finalmente adormeceu, exausto e incapaz de resistir, não viu a porta se abrindo. Viu-se em pé diante dela. E dessa vez, ela já estava aberta.